Bom, galera, continuando a nossa série, eu queria pedir para vocês agora lerem comigo, por favor, Mateus capítulo de número 23, dos versos 8 ao 10. Mateus 23, do versículo 8 ao 10. Alguém pode ler para nós? O senhor lembrou de colocar para gravar de novo? Sim, graças a Deus. Mateus 23, do 8 ao 10. E alguém abra, por favor, em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Filipenses 2:8, Mateus 23, do 8 ao 10. E alguém, por favor, mais um aí, abra para mim Marcos, capítulo de número 9, versículo 35. Vamos ler juntos, galera? Vocês podem ler, por favor, Filipenses 2:8? Pode ler? Pode ler. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ótimo. Agora alguém lê Mateus 23, do versículo 8 ao 10. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual está nos céus. Maravilha. Quem vos chameis mestres, porque só é vosso mestre, que é Cristo. Pode continuar. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ótimo. Agora mais um, por favor, leia Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Gente, imaginem isso sendo anunciado em uma sociedade completamente baseada no conceito de grandeza dominante. Um conceito em que um homem podia dominar sobre o outro fazendo o escravo, um conceito em que um gênero poderia dominar sobre o outro colocando uma mulher em estado de segunda classe socialmente falando, em que uma idade poderia sobrepor sobre a outra, colocando, por exemplo, as crianças como que sendo dispensáveis, né, como que sendo não importantes. Imagina isso, os mais frágeis postos em segundo plano e os dominadores dizendo que tem toda a autoridade para liderar sobre eles. Aí vem alguém e fala que não é assim. Que os maiores têm que servir os menores. Que tem que se diminuir. Que não tem que se exaltar em serem chamados de chefes, de líderes, de rabis. Antes precisam se tornar servos. E o pior, esse alguém ensina os que são fracos a não desejar o mesmo. Porque, gente, existe muitas vezes uma síndrome no coração daqueles que são dominados. Sabe qual que é essa síndrome? Ser dominador. Alguém quer arriscar? Ser dominador, sonho do primeiro. Serem dominadores. E eu ouvi alguém falando aí. A síndrome no coração dos dominados é muitas vezes a de serem como os dominadores. E Jesus vem falando aos dominados: não queiram ser como eles. Por isso, Jesus faz uma coisa muito maluca.
ele escreve de submissão, ou ele escreve sobre submissão, perdão, para gente que não tinha o direito de não se submeter. Jesus fala de submissão primeiro aos escravos e às mulheres. Os escravos eram considerados propriedade dos seus senhores e as mulheres eram consideradas objetos dos seus homens. E Jesus diz para estas pessoas que eram consideradas objetos: se submetam. Aí eu pergunto para vocês, se vocês prestaram atenção nas outras aulas, vocês vão responder essa pergunta. Por que Jesus fala para a gente que já era escrava e já estava debaixo de jugo, que eles precisavam se submeter, pessoal? Por quê? Eles faziam em amor, né? Exato, porque a verdadeira submissão é feita em amor, ou seja, ela é voluntária. Ela é voluntária. Jesus, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 8, se fez servo e, assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas uma coisa que a gente talvez não perceba é o seguinte: Jesus não morreu só numa cruz. Jesus viveu uma vida de cruz. E sabe por que Jesus fez isso? Para revelar que o poder de uma liderança está na submissão e não no comando. O poder de uma liderança está na submissão e não no comando. Isso é completamente antagônico aos valores da época. É um ensino revolucionário. Jesus está ensinando assim, ó: não sejam como esses caras que querem mandar, queiram se submeter. Sejam como eu, vivam uma vida de submissão. Submetam-se até que tudo esteja feito de acordo com a vontade de Deus. De certa forma, era eles se sentirem livres também, né? Exatamente. Porque, na verdade, a vida de Jesus ela era um exemplo. Um exemplo de quê? De que os status de liderança, de que as posições, elas eram insignificantes, porque elas estavam, na verdade, mantendo uma sociedade baseada em interesses e em poder. Mas a sociedade nova que Jesus estava trazendo através do reino, essa nova sociedade, esse novo modelo de vida, esta nova humanidade que Jesus estava apresentando ali, naqueles dias, ela pensava diferente. Ela não buscava o status quo de estar no comando, ela buscava estar embaixo, servindo. Porque em servir voluntariamente estava a verdadeira nobreza da vida. Ou seja, Jesus estava chamando todo mundo para viver uma vida de cruz. E a vida de cruz é a submissão voluntária. É a vida de quem aceitou ser servo. Então Jesus diz aos dominados: não queiram dominar, queiram servir de todo o coração. E aqui eu faço uma pergunta: quantas vezes nós não queremos estar no comando para fazer exatamente aquilo que as pessoas que nos machucaram fizeram conosco? Tem esposa que quer ter independência financeira não para poder, quer ter autonomia financeira, melhor dizendo, não para ajudar nas demandas da casa, mas para, tendo mais dinheiro que o marido, dizer para ele quem manda. Tem filho que não vê a hora de fazer 18 anos. Tem filho que não vê a hora de fazer 18 anos para esfregar na cara do pai: eu não preciso de você, quem manda na minha vida sou eu. Tem empregado que não vê a hora de chegar na gerência para poder humilhar com a sua autoridade aqueles que estão abaixo de si, dizendo: eu vou fazer com os outros pior do que fizeram comigo, porque se eu, para chegar até aqui, fui ralado, quem quiser subir vai ter que ser ralado também. Estatisticamente está comprovado que os líderes opressores são aqueles que sofreram opressão.
isso dentro da... E em contrapartida, né, pastora? Nós vemos o modelo de liderança dos nossos dias mudar de figura. Agora o líder eficaz é o líder servidor. A liderança servidora é eficaz, mas a liderança servidora do mundo corporativo ela é interesseira. Você faz de conta que serve para as pessoas servirem o seu propósito. Você as trata bem para que elas desenvolvam resultados melhores. Você não as serve de verdade. O vínculo não é o amor, é o interesse financeiro. Pura realidade. Mas vamos entender melhor esse princípio. Vamos lá? Vamos ver, por favor, juntos aqui. A submissão revolucionária, tal como ela é ensinada nas Escrituras. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3, dos versos 18 ao 22. O que está escrito aí em Colossenses 3, 18 ao 22? Responsabilidade social. Alguém pode ler para nós esse texto? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Gente, vamos perceber algo que parece sutil, mas é o que torna esse texto violento. Pensem com a cabeça da época. Mulheres tinham direito? Não. Escravos tinham direito? Não. Ótimo, vamos começar por esses. Quando o apóstolo Paulo escreve para eles, pedindo que eles se submetam, o que isso sugere nas entrelinhas? Redundância, né? Quando alguém te faz um pedido, você pode dizer sim ou não? Não. Sim. Não, a gente sim, lá na época não, né? Não, um pedido em geral. Sim. Não, Você é uma escolhe ordem. fazer ou não. É um pedido. Você escolhe fazer ou não. Sim. E o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele não está mandando. Ele está fazendo um pedido. Sabe por quê? Porque ele está tratando pessoas que não tinham direito como se elas tivessem. Paulo está mudando o status jurídico de gente que não tinha direito, colocando essas pessoas em pé de igualdade com quem tinham todos os direitos. Eu quero que vocês entendam, Paulo está dizendo assim, ó, vocês podem escolher não se submeter, mas eu estou pedindo, se submetam. Vocês estão entendendo a violência do princípio da submissão? O princípio da submissão fez com que homens e mulheres, velhos e crianças, estivessem em pé de igualdade diante dos olhos do cristianismo. E podemos dizer que o próprio Paulo está praticando uma submissão falando desta forma, né, mano? Sim. Na verdade, o que Paulo está fazendo aí é pegar gente que não tinha escolha nenhuma e torná-los agentes morais livres. Livres para tomar suas próprias decisões. Ainda que a sociedade da época diga, vocês não têm escolha. E isso é muito espantoso, sabe por quê? Porque ele está quebrando um pensamento da época. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Na semana passada eu falei para vocês sobre Filemon e Onésimo, vocês lembram? Sim. A carta de Paulo a Filemon é direcionada a um senhor de escravos, e Onésimo era o escravo, vocês lembram? Sim. Paulo fala para Filemon receber Onésimo, certo?
Sim. Onésimo era um escravo fugido, não era? Certo. E o que eu disse a vocês é que Paulo fala para Filemão assim: receba Filemão como a um irmão no Senhor, certo? Certo. Quando Paulo fala receba Filemão como a um irmão no Senhor, vocês acham que ele está sugerindo algo para Filemão em relação a Onésimo? Sim. O Sim. quê? Tratar ele com igualdade, por amor. Mas era possível tratar um escravo com igualdade? Na época, não. Como é que um escravo se tornava igual aos outros? Também tinha Ele era liberdade. livre. Ele era livre, né? Mediante uma carta de alforria. Porque ele aí era um indivíduo livre e, portanto, responsável pelas suas próprias escolhas. Agora ele não tinha mais um senhor sobre ele. Sabe o que Paulo está sugerindo para Onésimo? Ou melhor, para Filemão? Liberta os escravos que você tem. Eles não precisam ser tratados como coisa por você. Você está vivendo numa nova sociedade. Você não tem que obrigar as pessoas a te obedecerem. Elas têm que se submeter a você porque te amam. Aí ele fala para Onésimo: Onésimo, é o seguinte, leva essa cartinha lá para Filemão e fica lá com ele. Vocês estão entendendo o que ele fez? A carta diz nas entrelinhas, dá uma carta de alforria para Onésimo. Mas qual é a mensagem que Onésimo recebeu de Paulo? Se submeta a... A Filemão. Submissão. Mas é uma submissão porque ele tinha medo de tomar uma sova porque era escravo, ou agora era em amor a um irmão? O amor, né? Exatamente. A sociedade, a nova sociedade do cristianismo, essa nova ordem revolucionária, não obriga ninguém a obedecer ninguém. Deixa todo mundo livre para se submeter no amor. E quem entende o que é amor primeiro, se submete primeiro. O revolucionário aqui é que Paulo pediu que todos se submetessem uns aos outros. Olha que louco. Ele fala para o escravo, se submeta ao seu senhor. Você é livre para isso. Vocês entenderam isso, né? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ele fala para um escravo, considerado pela sociedade alguém sem direitos, que ele tem direito de escolher. E o que ele pede para esse escravo fazer? Se submeter. Submeter a Filemão. Aí ele fala para o senhor, que tinha o direito de mandar. O que ele fala para o senhor? Receber ele como um irmão. Abra a mão do seu direito. O que Paulo está fazendo aqui é fazer a roda da submissão girar. Submetam-se mutuamente. É isso que ele está escrevendo aos Colossenses. A mulher é chamada a se submeter ao marido, sabe por quê? Porque socialmente ela era obrigada a obedecê-lo. Mas no cristianismo, ela é livre para amá-lo e se submeter em amor. Mulheres, submissão não é uma tarefa obrigatória. Submissão é um exercício de amor. Agora pega essa no seu espírito, homem. Vou repetir de novo, eu disse que ia tratar coisa de família hoje. Quando o Senhor, por intermédio de Paulo, escreve a nós, eu falo por intermédio de Paulo que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo, maridos, amem vossas esposas. Paulo está sendo sutil como foi com Filemão. Paulo pediu na cara para Filemão libertar Onésimo? Não. Mas ele sugeriu? Sim. E se Onésimo tivesse algum prejuízo, ou tivesse dado algum prejuízo para Filemão, Paulo falou que ia pagar a conta, não falou? Sim. Como a gente costuma falar, Paulo deixou a bola na marca do pênalti, para Filemão entender, liberta Onésimo. Quando Paulo diz aos maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja, o que Paulo está dizendo? Morra por ela. Tem como amar sem se submeter? Não.
Tem como amar sem se submeter? Tem como amar sem se submeter? Não. Eu quero ouvir os homens. Tem como amar sem se submeter? Não. Ótimo. Nessa sociedade chamada cristianismo, não é quem manda que importa, é quem ama. Porque nessa nova ordem que foi gerada pelo advento do reino, os que dominam agora servem. E os que se achavam sem direito de não servir agora estão livres para servir em amor. Um servindo ao outro. Presta atenção. Paulo escreve: filhos, obedeçam vossos pais, porque isso é justo. Pá! Filho tinha direito de dizer não? Não. Mas Paulo disse: submetam. E o que Paulo diz aos pais? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que ele está sugerindo nas entrelinhas: entenda a fragilidade dos filhos de vocês. Se coloquem diante dos filhos de vocês como que alguém que os entendem. Se submetam à imaturidade dos filhos de vocês e os auxiliem. Paulo está falando para pais também se submeterem a filhos. Profeta, Oi? deixa eu perguntar um negócio. Sim. Assim, a gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi pregações de que em um certo ambiente, o próprio Deus, ele estabelece hierarquias. Sim. É correto ou errado afirmar isso? Cara, autoridade e hierarquia necessariamente não podem significar a mesma coisa. No discurso de dominação, eu preciso definir primeiro quem manda. Por isso se fala tanto de hierarquia nas igrejas. No discurso de Jesus, não se define primeiro quem manda, se define primeiro o quê? Quem serve? Então por aí acho que já responde a pergunta. Não interessa quem está no comando, entende? Deixa eu te falar uma coisa, não é sobre não reconhecer a autoridade, mas é sobre não precisar impor autoridade para poder começar uma relação. Certo. Vamos trazer então a pergunta para a palavra autoridade. Sim, Deus estabelece autoridades. sim, Romanos 13. Então, existe aquela coisa, vamos supor, do homem, ele está sendo insubmisso a Deus se ele não chamar a responsabilidade da sua casa para si. A gente ouve isso muito, principalmente em cursos para casais. sim. Ou seja, acaba sendo que o homem, como autoridade, a última palavra precisa ser a dele. Precisa? Cara, não precisa. Não. Diante do que a gente aprendeu, não precisa ser. Mas você, em um consenso, precisa ter um bom senso de ambas as partes para que chegue a um acordo comum. Sim. Na verdade, a última palavra precisa ser de quem numa casa cristã? De Deus, do Pai, do Espírito Santo. E aqui nós entramos no próximo tema da nossa aula. Porque, veja bem, falando a partir daquilo que você está perguntando aqui, Robson, antes deixa eu só fazer uma pergunta. Ficou claro que a submissão no cristianismo ela é mútua e universal? Sim. Submissão mútua e universal. Todo mundo se submete a todo mundo. Entenderam isso? Sim. Mas aquilo que o Robson acabou de falar levanta uma outra pergunta. Qual que é o limite da submissão? Sabe qual é o limite da submissão, pessoal?
Os limites da submissão é quando a relação se torna destrutiva. Por exemplo, Pesado. isso não é fácil de lidar, tá? É preciso ter um coração espiritual para discernir isso. Porque tem algumas coisas que são fáceis de se encaixar nesse exemplo, mas tem outras que precisam de uma mente espiritual. Por exemplo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é o mais fácil. Você fala para uma criança assim, ó. O pai fala para a criança: filho, o pai vai roubar uma casa. Você vai com o pai e vai guardar a arma na sua mochila, porque se a polícia pegar a gente, a arma estando na sua mochila, o pai não vai preso. Porque você é menor. Parece absurdo, mas eu conheço um exemplo feito assim, tá? Do jeito que eu te falei. Salvo uma mudança rara no que eu tô te explicando. Aí o filho vai com o pai para fazer o serviço com a arma na mochila. A polícia para e o filho fala: a arma é minha. Beleza. Esse filho fez isso, mas isso que foi feito tá certo? Não. Esse filho poderia ter dito, por exemplo, sendo ele um cristão: pai, eu não vou fazer isso, eu não vou com você. O pai responderia: a Bíblia diz que você tem que ser submisso a mim, menino. Esse guri poderia dizer: pai, eu não vou. Poderia? É uma ordem manifestamente legal, né? Olha só, a relação está destrutiva, não destruída. Por que destrutiva? Porque essa criança está sendo chamada a fazer algo ilegal e que pode, inclusive, pôr em risco a sua vida. Esse é o exemplo mais fácil que eu tenho para apresentar, porque todos os outros são muito difíceis, precisam do espírito para lidar com eles. Porque, veja bem, a maneira como esse filho vai dizer não é como que se sentindo autorizado a desrespeitar seu pai. Ele vai dizer: não, pai, eu não vou com você. Eu vou te quebrar no pau então, guri. Pai, pode me quebrar no pau, mas eu não vou com você. O filho não está autorizado a bater no seu pai. Ele está autorizado a não fazer o que seu pai mandou, porque a relação se tornou destrutiva. Agora, gente, é extremamente difícil definir esses limites. Porque em alguns momentos, quem recebe a ordem quer manipular esse princípio que eu estou ensinando aqui para dizer: não vou fazer, é destrutivo para mim. Mas às vezes não é uma questão de destrutivo, não. É de deixar de fazer no meu gosto. Então, nós podemos concluir que a submissão, ela não está relacionada a resultado. Não. A voluntariedade. Porque ele pode ter um propósito lícito, mas uma intenção ruim. Exato. Foi Schroeder que falou? Cara, É isso tem aí, até um Tiago. exemplo Ó, sobre isso. o valor que rege isso é o amor. Vou dar um exemplo. O Estado brasileiro define por lei que algo que fere a nossa prática cristã agora é respaldado por lei. Nós somos obrigados a fazer ou não? Sim. Por lei, sim. Mas moralmente podemos dizer não a isso, não podemos? Sim. Então nisso nós podemos deixar de obedecer ao Estado brasileiro? Sim. Sim. Sim, porque se tornou destrutivo. Feriu a nossa relação, afetando aquilo que nós somos em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Porque o propósito é outro. Sim, na verdade, pessoal, para definir quando é destrutivo e eu preciso dizer não, eu tenho que estar atirado no colo do Espírito. Ou seja, eu tenho que estar dependendo do Espírito para ouvir o céu e não ouvir minha voz. Porque eu vou dar o mesmo exemplo aqui para vocês. Um filho diz para o pai assim, ó, ou melhor, um pai diz para o filho assim: filho, vamos ali com o pai roçar um quintal. Aí o filho responde: pai, eu não posso agora. Por que você não pode agora, filho? Porque agora, pai, é a hora do estudo bíblico na minha igreja. Esse pai diz para o filho:
filho, eu preciso que você vá comigo roçar o quintal. Isso é o único dinheiro que nós vamos ter na semana para comer. Você vai comigo. E o filho diz, eu não vou. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esse filho tá certo? Não, aí nesse exemplo, na minha opinião, ele tá errado. Depende. Por isso é preciso ter uma vida no Espírito para avaliar. E se esse pai falar isso todas as vezes na hora do culto para manipular o garoto, não deixar ele viver uma vida de crente? Não, aí você não trouxe detalhe, né? Não, peraí, pessoal. Gente, presta atenção. Eu não quero que vocês se atenham aos detalhes, eu quero que vocês ouçam o Espírito. Porque os detalhes podem denunciar coisas que o Espírito não diz. Por exemplo, o pai pode falar isso todas as vezes na hora do culto, porque é o único horário que ele tem para trabalhar. O propósito é lícito, mas a intenção é que precisa ser observada. E aí esse filho pode chegar pro pai e dizer assim, pai, eu tô contigo todos os dias, mas eu preciso pelo menos uma vez a cada 15 dias estar com os meus irmãos, isso é importante para mim. E o pai vai falar assim, filho, vamos fazer o seguinte? Então vamos combinar. Uma semana você tá com o pai, outra semana você tá com os irmãos, tá bom? Não, isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, irmãos? Se a coisa for na letra, na régua, eu sempre vou querer achar qual é o parâmetro jurídico que me defende. Não tem parâmetro jurídico, pessoal. Eu preciso ouvir o Espírito. Vocês estão entendendo isso? Sabe por que eu falei isso pra você, Rina? Porque você é o homem da lei. Não é uma questão de o que a lei diz. Eu sei disso. Entende, mano? Porque tem hora que o Espírito vai dizer, mata o culto e vai carpir o quintal. Eu já deixei de aplicar... Porque, ó, presta atenção. Pode ser a primeira vez desse pai e ele pode estar com má intenção. Olha a situação que eu vou criar agora. O pai está com má intenção. Eu não vou deixar esse guri ser crente coisa nenhuma. Eu vou arrumar coisa para ele fazer toda vez que ele falar aqui no culto. Ele tá para dizer não pro pai, mas algo dentro dele diz assim, ó, vai carpir o quintal com seu pai. Ele tá carpindo o quintal. O quintal fica perto do lugar de culto. Aí os irmãos estão passando. Ô, fulano, paz, tudo bem? Paz, não vai no culto hoje? Ô, gente, hoje eu não vou poder, tô servindo meu pai aqui. Só que ele tá falando isso com alegria. Porque o Espírito diz pra ele, faça. E ele tá ali carpindo o quintal. De repente o pai para, segura o cabo da enxada e fica olhando o guri carpindo com alegria. Ele tá carpindo e cantando. Pai, nós vamos juntar em que saco? Dentro dele uma voz diz assim, poxa, eu tô sendo leviano com meu filho. Eu arrumei uma arapuca para ele não servir com os crentes e ele tá sendo comigo o que ele nunca foi. Andar com os crentes está fazendo muito bem para ele. O Espírito pode usar o que era mal para ministrar o coração do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, pessoal? Sim. Quando a relação de submissão faz com que alguém seja destruído, quando se torna destrutiva, esse é o limite da submissão. Mas quando é que se torna destrutiva? Eu preciso estar com a vida profundamente dependente do Espírito para eu discernir isso. Certo? Não é fácil isso, é preciso ouvir o céu. Vamos caminhar para o final da nossa lição agora. Eu quero falar para vocês sobre alguns atos de submissão. A quem nós nos submetemos como pequenos cristos? Primeiro ato de submissão é a Deus. Nosso primeiro ato de submissão é a Deus. Nós precisamos começar o dia e terminar o dia nos submetendo a Ele. As primeiras palavras da manhã e as últimas ao deitar têm de ser de extenso amor a Ele. O primeiro ato de submissão é a Deus. O segundo ato de submissão é a Escritura. Porque à medida que nós submetemos a nossa vida a Jesus, palavra viva de Deus, nós também submetemos a nossa vida à palavra escrita, à Escritura.
E nos submetendo à Escritura, em primeiro lugar, nós nos submetemos a ouvir a Escritura. Em segundo lugar, nós nos submetemos a receber o que a Escritura diz. E em terceiro lugar, ainda nessa questão da submissão à Escritura, nós nos submetemos a obedecer o que a Escritura diz. Então veja, submissão à Escritura consiste de 3 coisas: ouvir, receber e obedecer. Para o povo hebreu, ouvir e obedecer é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Não basta saber de Bíblia e não se submeter a ela. Não basta entender princípios e não querer vivê-los. Ah, eu não dou conta, minha vida parece que não anda, eu não sei, comigo não vai. Experimente se submeter. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. Gente, submissão começa com um ato. Eu vou obedecer, custe o que custar. Vocês estão aí? Sim. É que cortou. Voltou. Opa, eu vou submeter, custe o que custar. Vocês estão entendendo isso? Sim. Você não precisa saber o que você vai precisar fazer, só precisa saber o que você precisa querer agora. Se submeter, custe o que custar. Ah, eu não sei que eu dou conta, como é que vai ser? Eu sempre erro. Gente, escolha começar. O terceiro ato de submissão. Eu me submeto a Deus, me submeto à Escritura, ouvindo, recebendo e obedecendo. E o terceiro ato de submissão é a nossa família. Sabe qual deve ser o lema de uma família cristã? O lema de uma família cristã deve ser Filipenses capítulo 2, versículo 4. Alguém pode ler para mim? O lema de uma família cristã deve ser Filipenses capítulo 2, versículo 4. Alguém lê para mim, por favor. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Isso tem que ser o lema de uma família cristã. Preocupe-se com o outro. Sabe como é que isso é posto em prática numa família? Vou dar 2 exercícios para vocês. Primeiro, se disponha a ouvir alguém da sua família. Segundo, se disponha a partilhar com alguém da sua família. Ouvir e partilhar é demonstrar preocupação com o outro. Uma casa em que não existe diálogo, não tem como o outro se sentir amado. Mas se eu me disponho a ouvir o outro e compartilhar com o outro como foi o meu dia, como eu me sinto, o meu coração, aí se estabelece um relacionamento onde eu posso servir o outro, amando o outro, me preocupando com o outro. Se eu ouço o outro, eu sei como ajudá-lo. E se eu me abro com o outro sabe como me ajudar. Ouvir e partilhar é a dinâmica de uma família que se serve mutuamente. Ah, não dou conta de conversar com a minha mulher. Comece a dar. Um coração de cruz para uma vida de cruz e submissão. O Senhor é contigo, você vai conseguir. Mas eu aprendi com meu pai que não se divide problema com mulher, porque mulher não tem estrutura. Esquece o que seu pai te ensinou. Ouça o que o Abba está dizendo. Ouvir, receber, obedecer. Quarto ato de submissão é ao próximo e àqueles com quem nos encontramos no dia a dia. Submissão ao próximo no cotidiano. Pode resumir assim. As pessoas com quem eu topo no dia a dia. Uma velhinha que precisa de ajuda para atravessar a rua. Uma senhora que está sentada no banco do ônibus e eu quero ficar sentado porque eu estou cansado, eu me levanto e dou lugar para ela. Uma gestante que precisa de uma carona. Submissão às pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia. Submissão ao próximo. Pequenos atos de bondade. Pequenos atos de bondade. Aos vizinhos, aos colegas de trabalho, enfim.
Ei, mano, Oi. Verdade e justiça. deixa eu perguntar rapidão. Sim. Suponha que no meu serviço tem um cara que ele consegue identificar essa característica sua, até mesmo como você está num tempo de mudança. O cara consegue perceber isso e ele quer, vamos dizer, utilizar disso porque ele é um folgado, sei lá. Eu acho que não tá nesse sentido. Mudou o propósito. Mudou o propósito. Bom, se você o ama, não é sobre o que você faz, é sobre o propósito a ser atingido na relação. O que ele precisa, de serviço ou de tratamento de caráter? Tratamento de caráter. Ele vai falar, você pode me ajudar? Eu falo, hoje não, querido. Aí fala, mas você não é o cara que ajuda todo mundo? Eu falo, ô, mano, eu não posso fazer isso com você, porque você é uma pessoa preguiçosa. E você pode perder seu emprego daqui a pouco. E eu ser promovido às suas custas, eu não quero isso pra você. Ô, profeta, tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, profeta. Oi? Digamos que um cara trabalha lá no lugar e tem uma mulher grávida, ela precisando de uma carona. Sim. Só que ele tá sozinho no carro. E ele sabe que a mulher dele não gosta que ele dá carona pra mulher. Aham. Nesse caso, o que esse homem faz? Primeiro, eu vou te pedir uma coisa, esquece tudo que eu te ensinei sobre isso, porque esse negócio de homem não dar carona pra mulher é uma baita de uma religiosidade. E fui eu quem te ensinei isso, Rina, me perdoa. Foi, por isso que eu perguntei. Minha mulher aprendeu isso também. Mas eu não achava que sua mulher pagar carona contra o homem, então, né? Sim, mas fui eu que ensinei isso pra vocês, porque eu tô pedindo, ó, esquece tudo que eu ensinei sobre isso, me perdoem. Se tiver de moto. Pois é, gente. Pessoal, presta atenção, rapidão. Tudo depende, pessoal, no cuidado que eu tenho com o outro. Se o outro será exposto, se o outro será... Por exemplo, pra mim e pra minha esposa, isso não deve afetar. Porque a nossa relação tem que estar afirmada em com quem anda no meu carro, mas em quem eu sou pra ela. Só que veja bem, do lado de lá ela pode ter um marido extremamente ciumento. Eu vou querer que essa mulher arrume um problema no casamento por minha causa? Então eu não dou carona. Mas não é sobre mim, a minha esposa, é sobre ela. Vocês estão entendendo? Por isso eu falei pra você esquecer, Rina, porque naquela visão que eu te ensinei, o que importa sou eu. Eu tenho que provar pra minha mulher que eu sou fiel e evitar situações em que eu caio em tentação. É como se eu fosse um carnal procurando um pedaço de carne pra morder. É porque eu ensinava você a partir do que eu fazia, não de quem eu era. Porque um homem transformado, uma mulher pode amarrá-lo num quarto e se despir diante dele, como aconteceu com José, e ele sai fugido dela para não pecar contra o Senhor. Não tô falando de dar ocasião à carne e sair parando no ponto de ônibus dizendo, quer carona? Não, eu digo isso porque eu vou abrir minha intimidade mais uma vez. É porque eu e minha mulher, a gente já teve uma discussão dessa. Sim. Só que o caso era assim, a mulher era muito mais velha e tal. Não, eu dei carona por uma questão, eu nem sabia sobre isso, deu uma questão de logística mesmo. Sim, educação. Exato. Então, mano, esqueça o que eu te ensinei, porque eu ensinei vocês errado, assim como eu ensinei bastante coisa errada pra vocês. Mas sabe, Isso é importante. mas sabe o que é o bom? Tipo, homem Sabe que... cristão não abraça a mulher, cumprimenta a irmã só com a mão. Eu já passei uma situação, uma coleguinha de 13 anos, ela ia para a escola, eu parei o carro, até falei para José, fiquei constrangido, mas eu não deixei ela no carro e não veio. Aí, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu era amigo do pai dela, então
Assim, da minha parte não tinha problema, mas muita gente parou e olhou como Mas hoje é muito, não dá para generalizar, né, profeta? Porque é bem o que o senhor nos ensina, ouvir o espírito e analisar as situações. É preciso tomar cuidado. Numa situação em que nós estamos vivendo a era da selfie e a era dos abusos. Então, assim, todo mundo passa a ser vítimas, inclusive. Mas é uma linha muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado entre ser religioso e ser cristão. Exatamente. Porque seguir a Jesus é se colocar em vulnerabilidade. É isso mesmo, pastor. Eu jamais iria no zero, por exemplo, ou daria carona com uma prostituta que todo mundo conhece, porque eu estava preocupada com a minha reputação, com o que os outros iam pensar de mim, que sou uma cristã, uma mulher, né? Jamais eu faria isso no passado. É porque isso foi o que a gente aprendeu. Cuide da sua imagem. Por exemplo, eu ensinei vocês, pessoal, o pessoal que caminhou comigo, porque isso foi o que eu li. Isso foi o que eu aprendi lendo como seminarista. Você tem que cuidar da sua imagem, então não dê carona para mulher. Só que quando alguém te faz algumas perguntas e te faz pensar, você fala, rapaz, por que é que eu tô agindo assim? Sabe aquele momento em que a luz chega? Por exemplo, então se você tiver com uma mulher no carro, a sua mulher não confia mais em você? Aí você justifica, não é sobre isso, minha mulher confia em mim, então por que você não pode dar carona? Porque você não é confiável? Não, é porque a mulher pode me atacar. Rapaz, e você é um homem desse tamanho, a mulher te atacar, você não pode falar pra ela, sai do meu carro? Aí a gente começa a pensar, rapaz, eu acho que eu estou exagerando, estou criando regras pra mim, porque na verdade quem precisa de transformação é o meu eu, carnal. Aí você descobre que você é religioso. Então aqui quem está fazendo agora um meia-culpa sou eu. Estou dizendo que eu também, carregando as minhas religiosidades, tive que rever algumas coisas, reaprendê-las, e Deus, por sua graça, me está dando a oportunidade de falar as mesmas pessoas que eu falei há um tempo atrás. Então, isso é bom demais. Eu tenho que ter humildade de reconhecer que fui eu que ensinei errado. Por isso, obrigado pela pergunta, Rina. Eu te amo. Eu também te amo, velho. Pena que a internet não deixa a gente conversar hoje, né? Pois é, cara. Mas, ó, mais um ato de submissão. Sexto ato de submissão é aos aflitos e desprezados. Desculpa, pulei o quinto. O quinto ato de submissão é... Eu pulei o quinto, desculpa. O quinto ato de submissão é a comunidade cristã. Servir aos irmãos, ao corpo de Cristo. Servir aos trabalhos da comunidade, às pessoas da comunidade. Servir com meus bens, com meu tempo. Cuidar dos domésticos da fé, como diz a Escritura. A pia tá cheinha ali. Ó Deus falando, ó. Ó Deus falando, ó. Sexto ato de submissão é aos aflitos e aos desprezados. Quem são os aflitos e os desprezados? São os órfãos, as viúvas, os moradores de rua, os desamparados, na recente crise migratória nós temos a figura dos estrangeiros em estado de exílio, sírios e tantos outros que estão sem suas pátrias, venezuelanos, tão pertinho de nós. As minorias e vulneráveis, né, segundo a lei. Exatamente, os vulneráveis. Nós precisamos viver a vida de cruz com eles, no meio deles. Descobrir formas genuínas de os servirmos. Gente, aqui eu quero fazer uma breve observação.
não está no cronograma de boa parte do cristianismo ocidental servir aos desamparados. A fala que se tem é: dar comida para pobre é levar, não, melhor, dar comida para mendigo é empurrar eles para o inferno de barriga cheia. Evangelho é pregar sobre Jesus e acabou. Não é assim, pessoal. Não é assim. O nosso diga. O sétimo ato de submissão é a criação, pessoal. Entendi, profeta. Repete, por favor. O sétimo ato de submissão é a criação. Como eu me submeto à criação? Cuidando do ambiente. O papelzinho de bala que eu jogo na rua, porcalhão. Eita, Não tem? As coisas que eu vou jogando fora, que entulham o bueiro, que inundam a cidade. O passarinho que morre engasgado, confundindo palha com o barbante que eu jogo no meio ambiente. O papel metálico, a bituca de cigarro. Ah, mas crente não fuma. Ah, peguei vocês. O papel plástico, o metal, sabe? Tudo isso. Submissão à criação, cuidado, zelo com as coisas em redor. Não é preciso matar todas as pererecas do mundo, é preciso saber conviver com elas. Gente, responsabilidade ambiental faz parte desse princípio. Cultivar e guardar, cuidar do cosmos. Sabe por quê? Porque um problema na calota polar me afeta e afeta outras pessoas. A comida que eu desperdiço porque eu não agradeço a Deus através da porque eu não sou grato à produção que chegou na minha casa, de alguma forma vai faltar na mesa de alguém. Isso é submissão à criação. É pensar em tudo, como correlato, é pensar em todos. O ato de nos submetermos é uma determinação de viver como um membro responsável em um mundo cada vez mais irresponsável, pessoal. Vou repetir porque essa frase não é minha, é do autor, mas ela é muito boa. Gostaria que tivesse sido minha. O ato de submeter-se é uma determinação de viver de forma responsável em um mundo cada vez mais irresponsável. Uau, hein? Considerações finais, porque eu já falei para bexiga. Considerações finais. Falávamos há alguns minutos atrás sobre autoridade espiritual, certo? Sim. Então, quero dizer uma coisa. Autoridade espiritual não se trata de ter reconhecimento de instituições humanas. Tá, pessoal? Pessoas que pensam que o reconhecimento das instituições humanas é que lhes dá autoridade, na verdade elas estão invertendo o princípio. Porém, pessoas que entendem o que significa submissão e autoridade espiritual se submetem, até mesmo àquelas que têm o poder, mas não têm a autoridade. Como? Orando por elas, intercedendo por elas, tentando ajudá-las. Nós não precisamos nos submeter contra elas. Nós podemos ajudá-las a ter um coração compatível com a posição que elas possuem. Um coração de amor para servir. Por exemplo, um flamenguista servindo um corintiano. Na expectativa de que o coração flamenguista se torne corintiano. Pastor, que isso? Vocês entendem isso, pessoal? Eu quero encerrar com essa fala. Pessoal, quem entende o que é autoridade espiritual,
Quem entende o que é autoridade espiritual não precisa que ninguém precise de um título para reconhecê-lo, mas também não remove o título de ninguém que recebeu o título. Vocês estão entendendo? Não precisa que instituições intitulem, mas também não deprecia, não remove, não diminui aquele que foi intitulado. Eu respeito o que o outro é. Ah, mas ele é o governador que roubou, que fez a maior roubo na história do nosso estado. Ótimo. Se a relação está destrutiva, façamos do jeito certo com que ele saia do cargo. Eu não vou xingar ele no meio da rua e nem cuspir na cara dele. Ah, mas ele é um ladrão. Que o judiciário diga, ele ainda é o meu governador. Excelentíssimo governador. Por que é importante falar isso? Porque o Brasil vive hoje uma cultura de ódio bilateral. Quando o partido da oposição estava no poder, a direita sentia ódio e torcia de dedo cruzado. Que dê tudo errado pra gente chegar aí. Agora que a direita chegou, a esquerda tá assim. Que dê tudo errado, que se lasquem pra gente voltar pra aí. Isso não deve nos contaminar. Nós somos diferentes, somos uma nova sociedade. Nós abençoamos o cara ainda que não tenhamos votado nele. Nós oramos por ele ainda que não concordemos com o que ele pensa. E vamos pedir a Deus para que gente sábia se aproxime dele, para torná-lo o homem correto para este tempo na nação. Glória a Deus. Nós não entramos nesse joguinho de poder. A gente não vai para a rede social para ficar atacando o cara. O máximo que a gente faz é apresentar de forma clara e lúcida aquilo que precisa ser corrigido. Nós não atacamos a pessoa. Então, vou ser prático. Porque o cara é esquerda ou direita, ele não é burro, ele não é idiota, ele não é esquerdopata, ele não é maníaco, ele não é coxinha. Isso não é linguagem de quem nasceu de novo. Porque é por causa de politicagem partidária a igreja brasileira jogou o seu respeito no lixo no período eleitoral, fazendo uma verdadeira guerra interna para eleger um candidato. Isso foi a maior idiotice da história. Homens com uma história no evangelho foram chamados de heréticos e de idiotas. Gente que está dando a vida pelo evangelho foi chamada de idiota porque não votou no candidato A ou no candidato B. Vou citar um desses nomes, porque precisa ser honrado. Antônio Carlos Costa. O cara responsável por desenvolver um projeto violentíssimo no Rio, chamado Rio de Paz, restaurando vidas, tirando o cara das drogas, foi chamado de idiota, de esquerdopata, porque fez um discurso dizendo que a igreja brasileira estava vendendo seu respeito para apoiar um candidato de direita. Ele não estava dizendo em quem ele ia votar, ele só estava dizendo que a igreja estava excedendo seus limites. Gente que nunca fez nenhum pique ruído pelo próximo, chamando o cara de esquerdopata, herético, dizendo que ele ia pro inferno, porque ele estava falando contra a moral e os bons costumes da nação. Sabe o que é isso? Falta de vida de cruz. Quem tem vida de cruz nem entra nisso. Sabe qual é o meu presidente? É esse que foi eleito, mesmo que eu não tenha votado nele. Eu oro por ele, eu abençoo ele, quero que dê certo. Eu não vou financiar um projeto coletivo de pró-fracasso, querendo que o Brasil vá para as ruínas, para um outro partido voltar para o poder. Isso não é o que nós somos. Amém, galera? Amém. Bom, eu vou encerrando por aqui, porque já deu 1 hora, falei demais. O pessoal de Jipa vai ouvir 58 minutos de ministração e eu tenho uma coisinha para falar com vocês. Rapidinho.